Continuando o sistema endo-pulmão, vamos ver agora sobre as estruturas anatômicas que correspondem a esse sistema. Então, o sistema endo-pulmão, como a gente viu no vídeo anterior, ele comporta o trato superior e o trato inferior. O trato superior é composto pelo nariz, as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, que vai se dividir em dois brônquios e se ligar aos pulmões. Ainda microscopicamente, nós podemos ver um sáculo alveolar, que é composto por diversos alvéolos interligados entre si e que mantém as trocas gasosas através da ventilação pulmonar. O nariz ele vai ser composto pelo osso do nariz e pelo osso esfenoide e maxilar superior, além das conchas nasais, representada por uma superior, uma média e uma inferior. Essa localização, geralmente, ela é bastante afetada pelos fatores patogênicos. Então, nós vamos ter nessa região fibras nervosas que vão transmitir o impulso do odor até os altos centros, que vai fazer o reconhecimento desse olfato, que também tem fibras nervosas ligadas à língua e, portanto, ao paladar. É, portanto, por isso que quando um fator patógeno externo consegue invadir o organismo, um dos primeiros sintomas vai ser a perda do paladar e a perda do olfato. A cavidade nasal. A cavidade nasal ela possui 3 tipos de seios ou cavidades, e essas cavidades elas vão estar localizadas: o seio frontal acima da sobrancelha, o seio etimoidal na lateral do olho e entre o nariz, na raiz superior do nariz, e o seio maxilar, que fica localizado abaixo das narinas, lateralmente. Essas regiões têm a capacidade para fazer o dreno do muco. Já a laringe, ela é responsável, tem a principal função de produzir o som, ou seja, a fonação. Possui 9 cartilagens, sendo que 2 delas vão ser em número ímpar: a epiglote, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricóidea, que é o momento de transição entre a traqueia. Vamos ter também 3 peças de cartilagem que são em número par. Nós vamos ter a cartilagem aritenoide, cuneiforme e corniculada. A epiglote é a parte do pulmão, é uma membrana, e essa membrana, assim que o alimento chega na boca, ela vai recobrir a traqueia, evitando a entrada de alimentos e evitando que ocorra uma broncoconstrição, que é muito comum em sistema respiratório imaturo, como das crianças e dos bebês. É comum ocorrer pneumonia por broncoaspiração nesses indivíduos. Além disso, aqui nós vamos ter uma cartilagem par, a aritenoide. Ela fica abaixo das cordas vocais, que é o momento de transição entre a traqueia e a faringe. A traqueia ela é formada por um tecido cartilaginoso, possui entre 20 ou mais anéis cartilaginosos. Esses anéis eles vão ser formados de forma meia-lua, ou seja, a parte de trás, a parte posterior, ela é aberta. Os anéis eles vão ser recobertos por uma mucosa, e essa mucosa ela vai ser formada, gente, por células ciliadas que vão fazer a limpeza da luz interior da traqueia. As vias aéreas elas vão possuir 3 tipos de zonas que são importantes na respiração. Uma zona de condução do ar, que seria da traqueia até os bronquíolos terminais. Uma zona de transição. Nessa, nós não vamos ter troca gasosas e ele vai até os bronquíolos respiratórios, e uma zona respiratória, que é onde ficam localizados os ductos alveolares e os sacos alveolares, aonde ocorre a hematose, a troca
dos gases. Os alvéolos, gente, eles são a unidade do pulmão, a unidade que faz com que ocorra as trocas gasosas. E como ele tem diretamente uma ligação com o meio externo, ele é bastante suscetível a esses fatores, seja fatores pestilentos, seja fatores exógenos, ou mesmo algum tipo de fator secundário, como o uso de medicamentos, que também pode provocar algum distúrbio do órgão. Os alvéolos eles vão possuir dois tipos de célula, sendo o pneumócito 1 e o pneumócito 2. Aqui representado em uma figura maior, o alvéolo ele vai possuir dois tipos de células, como eu falei, e o tipo 1 ele fica localizado na parede interna do alvéolo, entre o líquido intersticial e ainda o vaso sanguíneo, e é responsável justamente por essa troca gasosa. E ele não se regenera. A partir do momento que essa célula é destruída, ela não se regenera mais. Ainda nós vamos ter também células epiteliais que ficam entre o bronquíolo e o alvéolo. Essas células são células importantes na produção de um componente que se chama surfactante. O surfactante, gente, ele é capaz de fazer com que as paredes do alvéolo se mantenham distendidas pela tensão superficial dos líquidos. Então, o surfactante é um líquido que vai fazer essa tensão superficial, mantendo as paredes do alvéolo distendidas, para que o ar possa circular livremente e não haja colabamento pulmonar. Aqui nós vamos ver nessas figuras bolhas de sabão que tem essa tensão superficial, esse tipo de fosfolipídios, que é considerado um detergente, a bexiga e a tensão superficial representada num mosquito em cima da água. Nesse caso, às vezes parece que esse mosquito está andando sobre as águas. Na verdade, o que faz isso, com que ele consiga andar sobre as águas, é essa tensão superficial dos líquidos, que também está representado numa gota d'água. É justamente essa tensão superficial que vai dar o formato da gota d'água. Aqui embaixo, nessa figura, nós podemos ver claramente um alvéolo sem a tensão superficial dos líquidos e, no caso, com a presença do líquido surfactante, onde nós vamos ter presente a tensão superficial por esse líquido, fazendo com que a ventilação seja efetiva. As pleuras é a região mais superficial, mais externa do pulmão, e elas são importantes para auxiliar na fricção entre as costelas e o pulmão. Então, ela evita com que ocorra uma desarmonia, um desequilíbrio, um distúrbio exatamente por fricção entre as costelas e a musculatura do pulmão. Então, nós vamos ter a pleura visceral, que é a que tem contato direto com o pulmão, e a pleura parietal, que possui um líquido entre as duas pleuras que mantém essa lubrificação e essa fricção entre essas estruturas. E, finalmente, a inervação do coração, gente. Como que ela é feita? Ela é feita pelo nervo frênico, pelas fibras aferentes e pelas fibras eferentes. Então, são fibras que enviam em roxo as fibras aferentes, que mandam um impulso da respiração do diafragma para os altos centros, e em verde as vias eferentes, que retornam o impulso até o diafragma para fazer com que ocorra a inspiração e a expiração. E aqui a inervação direta do diafragma, um nervo frênico. Então, nós vamos ter essas estruturas, essas fibras, que se relacionam direto com a região bulbar, a região do bulbo, localizado no tronco encefálico.
No outro vídeo, no último vídeo dessa série de sistema Yin e Yang, nós vamos falar sobre a parte Yang do pulmão, que seria a hematose, ou seja, referente à parte química das trocas gasosas, e ainda o equilíbrio entre o ácido e as bases do organismo.